E o Tribunal Penal Internacional, gente, emitiu um mandado de prisão contra Vladimir Putin. O Tribunal de Haia acusa o presidente russo de ser responsável por crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Assunto para nossa correspondente internacional, a Priscila Yazbek, que vem contar pra gente que tipo de efeito prático pode ter essa decisão do tribunal. Pri, conta pra gente, ou é uma decisão simbólica realmente? Bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Os especialistas dizem que Putin não deve ser preso por causa desse mandado de prisão, mas é uma decisão considerada histórica e um passo adiante em termos de direitos humanos. Então, o Tribunal Penal Internacional emitiu esses mandados de prisão contra Vladimir Putin e também contra Maria Lvova-Belova, que é a comissária para os direitos da criança do gabinete presidencial russo. O tribunal disse que Putin e Belova são supostamente responsáveis pelo crime de guerra, de deportação ilegal de crianças e transferência ilegal de crianças de áreas ocupadas da Ucrânia para a Rússia. Belova, então, ela estava responsável por esse programa, que inclusive alguns jornais já vinham relatando como que funcionaria. Essas notícias ganharam força na semana passada e diziam que esse esquema para deportar à força essas crianças faziam com que esses jovens, esses menores, passassem por uma reeducação política. Inclusive, o governo americano já tinha falado sobre essas denúncias, já tinha dito que os esforços de Belova incluíam especificamente a adoção forçada de crianças ucranianas em famílias russas e a chamada educação patriótica. Também o governo americano já tinha dito anteriormente que, por meio desse programa, a Rússia provocava mudanças legislativas para acelerar o fornecimento de cidadania da Rússia para essas crianças. Depois que essas notícias ganharam força, então, na semana passada, alguns jornais americanos já diziam que o Tribunal Penal Internacional tomaria essa decisão e agora, então, veio esse mandado de prisão. A probabilidade, como eu disse, de Putin ser preso e Belova também, enquanto eles estão no poder, é muito pequena, segundo os especialistas, mas os grupos de direitos humanos comemoraram muito a notícia. A Human Rights Watch disse que, com esses mandados de prisão, o tribunal fez de Putin um homem procurado e deu seu primeiro passo para acabar com a impunidade que encorajou os perpetradores da guerra da Rússia contra a Ucrânia por muito tempo. Já a Rússia respondeu a esse mandado de prisão, disse que os relatos de realocação forçada das crianças são absurdos e disse que faz o melhor para manter os menores com as suas famílias. O governo ucraniano também respondeu à decisão do Tribunal Penal Internacional, comemorou a decisão e disse que Putin foi responsável por causa da decisão de que Putin teria sido responsável, então, por esses crimes, e eles disseram que esse mandado foi apenas o começo e que também é um passo histórico em relação à invasão da Rússia à Ucrânia. Eu conversei também com o professor Vicente Ferraro, que é especialista em Rússia, também pesquisador da USP, e ele estava falando que o tribunal normalmente demora anos para fazer os seus julgamentos. Então, de certa forma, esse julgamento e esse mandado que foi expedido contra Putin e Belova aconteceu numa velocidade considerada maior, inclusive, do que outros casos. Ele citou, por exemplo, casos de julgamentos que demoram anos, falou do genocídio de Ruanda, falou da guerra da Bósnia nos anos 90, que foram casos que demoraram mais tempo, mas que surtiram efeito. Então ele considera relativamente rápido esse julgamento, então, do Tribunal Penal Internacional. Volto com você, Muriel.